primeiro lugar, os profissionais de marketing entendem que os consumidores, eles estão dentro de um ambiente social. Nós já vimos e entendemos que o marketing é um fenômeno social, ele acontece dentro da nossa sociedade, acontece dentro de uma estrutura de relações na sociedade, de valores da sociedade, de recursos que a sociedade tem. Então, nada mais natural que a gente procurar entender quais são os fatores sociais relevantes que vão definir, né, e moldar, ou pelo menos influenciar o comportamento das pessoas enquanto elas estão nessas buscas pelo consumo e pela satisfação das suas necessidades. Bem, o primeiro aspecto relevante da sociedade que nós temos que prestar atenção é a cultura. Nós já vimos lá na análise do ambiente que nós temos que levar em conta a cultura como um elemento para entender a sociedade, portanto, em cima do entendimento dos aspectos culturais da sociedade, pautar nossas decisões de marketing, nosso entendimento do que é a situação da empresa. Mas aqui a gente está entendendo a cultura como um aspecto especificamente relevante para entender o comportamento do nosso consumidor. Então, os profissionais, os estudiosos dessa área já entenderam que a cultura é um dos principais determinantes dos desejos e do comportamento de uma pessoa. Nós vamos entender, então, essa relação dos aspectos culturais como sendo resultantes da aprendizagem que nós temos como seres humanos, de como nos relacionarmos. E essa aprendizagem começa no nosso nascimento, começa então com os aspectos familiares. Então, todas as influências que nós recebemos da nossa família estão contempladas pelos aspectos culturais. E nós recebemos muita influência, nós aprendemos com nossos pais como nós devemos lidar, quais são os melhores produtos, o que nós podemos, o que nós devemos, o que é esperado, como a gente resolve os problemas, as necessidades, como atender as necessidades. Isso vem da nossa cultura de família e vem da nossa cultura mais ampla, um pouco das origens que a gente tem, depende de fatores étnicos, depende de fatores das histórias que a gente ouve quando era criança, sobre como as pessoas encaram a vida e resolvem os problemas. E isso tudo faz parte e vai construindo a maneira pela qual nós vemos o mundo e a maneira pela qual nós entendemos como resolver e atender às nossas necessidades, que tipo de desejo, então, que vai ser formado a partir de uma necessidade. Então, uma criança, por exemplo, ela vai desenvolvendo as suas noções do que ela espera da vida, que é ser bem-sucedido na vida, o que é ser uma pessoa realizada, o que é ser uma pessoa feliz, e como os objetivos de vida dela vão se desenhando para buscar essa felicidade. Então, isso é moldado pela sociedade. E vocês vão observar que sociedades diferentes têm valores e expectativas de vida muito diferentes. E isso vai definindo, então, as escolhas que nós vamos fazendo, tanto do ponto de vista de família, de construção de família, como do ponto de vista de carreira, e vai definir também os nossos padrões de consumo. Nosso consumo vai ser maior, nós vamos buscar uma realização maior pelo consumo, ou o consumo vai ser moderado por outros valores que nós temos, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, ou o cuidado com o desperdício. Isso tudo nós aprendemos e recebemos muito da nossa família originalmente, né? O que é o nível de conforto material que eu espero da vida, o que eu espero em termos da minha responsabilidade de compartilhar com outras pessoas o acesso a bens, ou se eu tenho mais para mim, se eu entendo que o meu sucesso ele decorre só do meu esforço e, portanto, eu mereço usufruir de tudo o que eu tenho ao alcance, independente do que outras pessoas possam estar necessitando também. Então, essa composição, essa empatia, essa preocupação social, essa preocupação com a natureza, essa preocupação com outros aspectos além do meu bem-estar próprio, ela é um dos fatores que vai levar, então, a eu definir níveis de consumo e optar por decisões de compra, até que ponto ou qual é o limite que eu vou querer comprometer da minha renda, ou
se eu vou respeitar, inclusive, a minha renda. A gente pode chegar em casos que os consumidores extrapolam a sua condição de compra, e tudo isso faz parte, então, das questões que envolvem, então, esse padrão de comportamento de compra. Além disso, a cultura tem aspectos particulares, né? Então, nós temos que a cultura ela pode ser entendida também como uma composição de subculturas mais restritas, que envolvem a questão da socialização mais específicas. Aí a gente vai entrar, então, na questão das nacionalidades, das religiões, dos grupos raciais, das regiões geográficas. E essas subculturas, então, quando elas assumem valores expressivos, as empresas precisam levar em conta. Todo mundo sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos aspectos culturais que nos distinguem das outras regiões do Brasil, e por isso as empresas precisam levar em conta esses aspectos. Isso vai depender, claro, do porte da empresa. Talvez uma empresa que tem atuação em nível mundial não tenha condições de fragmentar o seu mercado de tal forma a levar em conta aspectos específicos dentro do país de cultura. Mas, dependendo da concorrência, das condições de mercado, as empresas muitas vezes vão precisar, elas vão se forçar a customizar, adequar a oferta a determinadas subculturas, mesmo que elas envolvam um menor número de consumidores. Dependendo da concorrência e da situação da empresa, ela vai ter que fazer esse esforço para alcançar esse mercado. Então, isso pode ser bem relevante. E dentro dessas questões dos fatores culturais, entram também as questões dos estratos sociais. O país, o Brasil aqui, é muito diferente em relação a seus estratos. Nós temos semelhanças nesse sentido com a Índia, em termos de dificuldade de mobilidade entre os estratos, mas nós temos aqui, não vamos esquecer, uma das maiores concentrações de renda do mundo, e isso significa que nós temos estratos nitidamente marcados entre as classes mais elevadas, que têm acesso a bens de consumo de padrão de primeiríssimo mundo, e outras pessoas que estão nos estratos sociais menos favorecidos, que têm dificuldades para ter as condições mínimas de subsistência. Não esquecendo que, infelizmente, no nosso país ainda permanecem condições de carência de alimentos e carência de água, inclusive, e não precisa ir muito longe para isso. Aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul nós temos regiões que estão vivendo situações de grande precariedade por falta de abastecimento de água, que era um recurso básico que se entendia que estava praticamente já contemplado para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Nesses estratos sociais, por exemplo, mais vulneráveis, nós vamos ter, inclusive, a dificuldade de acesso à energia elétrica. Tem estudos que mostram que o consumo de querosene no mundo ele é dividido em mais ou menos igual volume entre todo o querosene usado para a indústria da aviação nos Estados Unidos, tomando como referência, é um volume que equivale ao volume de querosene gasto nas comunidades carentes na África, ainda para iluminação, que é uma tecnologia que vem lá do século XIX, ou seja, nós estamos aí pelo menos 200 ou 300 anos atrasados em relação a esse acesso à energia elétrica, pelo menos para iluminação, que já se mostrou também que é um aspecto que vai envolver a capacidade das pessoas aumentarem o seu tempo produtivo e poderem estudar à noite, por exemplo, e se desenvolverem. Então, a gente tem uma ideia que esses extremos, eu estou pegando extremos no mundo, mas aqui no Brasil a gente reflete um pouco disso. Nós temos, no Brasil, temos aspectos do mundo, né, de sociedades muito primitivas ainda e aspectos de sociedades muito avançadas. Qual é o desafio isso para nós em marketing? Nosso desafio em marketing é entender essa realidade muito complexa que nós temos aqui no Brasil, tanto sob o ponto de vista dos estratos sociais, da disparidade que tem entre eles e dos valores e das condições absolutamente díspares que nós vamos encontrar nos estratos sociais, como nos aspectos multiculturais que nós vamos ver aqui no Brasil também, que é, ao mesmo tempo
que é um país que tem grandes diferenças em termos de renda, é também um país que tem muitas culturas convivendo diferentes, que nos dá uma grande riqueza cultural, por um lado. Por outro lado, também representa um desafio de marketing, porque muitas vezes nós vamos ter alguns mercados que vão ficar vedados para o nosso acesso se nós não entendermos direito como funciona. Vou trazer para vocês aqui só como exemplo a comunidade japonesa que nós temos no interior do estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos também alguns exemplos que vivem até hoje de acordo com as suas tradições e que, portanto, não vão ser igualmente afetados por ações de marketing que nós tomarmos. Então, nós temos que levar em conta esses aspectos não só para a nossa gestão de marketing, como também para entender especificamente o nosso consumidor e como ele é afetado, então, pelos esses aspectos culturais. Nós temos também, além dos aspectos culturais, e um pouco diferente disso, os fatores sociais. Os fatores sociais nós vamos estar mais preocupados em como as pessoas se relacionam, ou seja, quais são os grupos de referência que as pessoas têm. Essa ideia de grupos de referência é muito importante em marketing. Existe uma ideia de que as pessoas decidem as suas compras não só por aqueles produtos e marcas que estão ao acesso dela, que são acessíveis para ela, que foram concebidos para atenderem às suas necessidades e desejos, mas as pessoas também têm aspirações sociais. Um grande número da população, das pessoas, não é para todo mundo, mas uma grande parte dos consumidores, têm aspirações de ascensão social. E quando elas têm essas aspirações de ascensão social, elas vão decidir as suas compras, as suas aquisições, não por aquilo que elas realmente podem ou que é compatível com a sua realidade, seus recursos, suas necessidades, mas aquilo que é o realizado por classes sociais mais elevadas. Então, nesses casos, as marcas, inclusive, se valem disso, sabendo desse tipo de comportamento, e buscam, então, essas pessoas que têm essas aspirações de ascensão como também um público. E aí vocês vão ver, então, grandes marcas de moda e de luxo criando produtos que são um pouco mais acessíveis para que as pessoas que não possam realmente consumir todos os produtos da marca, mas que pelo menos elas possam ter acesso a algum ou outro produto da marca. E esse é entendido, então, como um grupo aspiracional, aqueles que desejam adquirir a marca. Então, esses grupos têm uma importância muito grande em marketing, porque eles vão representar, então, a capacidade da marca incluir novos clientes dentro do seu portfólio de clientes atuais, tá? Dentro desses grupos de referência, existe também a ideia muito importante hoje, realmente se tornou crítico esse conceito de líder de opinião. A pessoa que desenvolve uma relação com as outras no sentido de colocar seus conselhos ou informações, ou se colocar como um modelo de comprador, ou como um comprador mais entendido num uma categoria de produtos. E esse líder de opinião, ele vai, então, ter uma influência muito grande sobre os seus seguidores e vai ser capaz de influenciar muito a compra desses consumidores. E por que eu digo que esse líder de opinião ele é crítico hoje em dia? Por causa do fenômeno da internet. Então nós vamos ver dentro da internet, ou nas redes sociais, ou em blogs, ou em sites específicos de consumidores que são leigos, em princípio, eles não precisam ter uma formação técnica para avaliar o produto, e a avaliação não é bem técnica, é uma avaliação mais do produto como um consumidor, né? E isso pode ser bem relevante para outros consumidores, porque eles vão entender melhor o que está sendo dito e qual é a recomendação que está sendo dada. Então, se nós vamos pensar no contexto de internet, nós vamos ter que levar muito em conta, como profissionais de marketing, os líderes de opinião, que vai nos levar como planejadores de ações de marketing a investigar e entender quais são os líderes de opinião que estão decidindo ou que estão comunicando informações a respeito de produtos da nossa marca ou dos nossos concorrentes, para entender melhor como nós estamos sendo vistos
por este conjunto de pessoas específicas, né? Bom, muitas empresas têm tentado trabalhar com líderes de opinião, ou seja, contratar pessoas que têm influência, que são blogueiros, para apresentar seus produtos de uma forma favorecida no mercado. A pesquisa mostrou que isso não é muito eficiente, porque o grande valor do líder de opinião para o consumidor que vai ouvir esse líder de opinião para analisar sua compra é que ele seja independente das empresas, porque uma vez que ele está claramente, publicamente relacionado com as empresas por um interesse, ou seja, as empresas estão patrocinando esse líder de opinião, a partir desse momento a credibilidade dele junto aos consumidores cai, porque os consumidores naturalmente entendem que um líder de opinião patrocinado por uma empresa vai dar opiniões favoráveis a essa empresa que está patrocinando ele. Então, se perde um pouco do caráter de independência desse líder de opinião, e essa independência é importante para que os consumidores que estão buscando um entendimento melhor do produto acreditem que essa opinião ela é correta, ela não está distorcida. Bom, um segundo fator social importante volta a ser a família, A família, então, não é só importante do ponto de vista cultural, ou seja, como um aspecto social que vai nos ensinar a viver e a tomar decisões de compra, inclusive, mas também vai ser um fator que vai influenciar diretamente a compra pela sua própria estrutura. E aí nós entramos no entendimento da família como uma célula social de compra, como se fosse uma organização de compra, na medida que existe uma interação muito forte entre os elementos que compõem a família, ou seja, vamos pensar numa família mais tradicional, um pouco pai, mãe e filhos, um ou dois filhos. Essa interação entre pai, mãe e filhos, ela é muito importante na medida em que as crianças, enfim, que todos os atores que estão pertencendo ali, na verdade, assumiram uma responsabilidade muito igualitária em relação à decisão final de compra. E isso é muito recente, a questão de 20 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo da família, mais tradicional ou menos, ela era muito mais centralizada, esse poder de compra, na mão do decisor de compra, normalmente aquele que tinha acesso aos recursos. Hoje, próprio acesso à informação dividido e a própria mudança da sociedade em relação a como ela vê a família, de uma forma muito mais próxima e igualitária entre seus membros. Então isso implica que o poder de compra e de decisão ele está igualmente distribuído, que aumentou muito então o poder das crianças para as decisões de compra, crianças e adolescentes principalmente, que há mais tempo atrás não tinham essa decisão tão fortemente estabelecida nas famílias. Bom, isso significa que se criou para os profissionais de marketing uma oportunidade muito grande, isso foi explorado até talvez excessivamente, no sentido de influenciar então as crianças e adolescentes para que eles decidam por marcas, enfim, que é do interesse da empresa. E por que eu digo excessivamente? Eu digo excessivamente porque naturalmente as crianças não estão tão preparadas para entender as ações de marketing e se defenderem, vamos dizer assim, entre aspas, delas, ou seja, são muito mais suscetíveis à influência de campanhas e tal. Isso eu estou dizendo porque houve um debate social a esse respeito e se criaram legislações, inclusive, para restringir a forma como as empresas se dirigem às crianças e de forma a preservar, vamos dizer assim, esta dificuldade que as crianças têm de entender e ponderar os efeitos dessa comunicação. É um esforço importante realmente da sociedade para se proteger de campanhas invasivas de marketing. Então, esses aspectos da família direta e a família mais ampla também, elas têm influência e vão ajudar a definir as compras, mas isso vai ser também relevante conforme categorias de produtos. Então, se nós vamos pensar em aquisição da família de um eletrodoméstico, nós vamos pensar na aquisição da família de um pacote de lazer, ou se nós vamos pensar na aquisição da família em termos de um imóvel ou de um automóvel,
esses elementos, os atores da família, cada um que está ali, né, compondo essa família, vai ter pesos diferentes e a dinâmica vai ser diferente conforme a categoria de produtos que a gente está se referindo. Bom, finalmente, em relação aos fatores sociais, nós temos que entender ainda os aspectos que dizem respeito à relação das pessoas com outras pessoas de outras famílias, estendendo, extrapolando o limite familiar. E a gente vai para a sociedade de uma forma mais ampla. Nessa condição e nessas relações, o papel que a pessoa desempenha na sociedade, o status que ela busca, né, o nível, a posição dentro da estrutura social que ela está neste momento, ou que ela está aspirando, como a gente viu, como que ela almeja chegar, dizem muito a respeito do comportamento que ela vai ter. Então, essa relação entre papel e status, ela vai estar definindo, né, que tipo de marcas que as pessoas vão usar, como as decisões de compra que elas vão tomar, que tipo de categorias de produtos que elas vão priorizar, porque o status ele precisa ser comunicado materialmente na sociedade. Então o status vai definir a forma como a gente se veste, o status que a gente almeja vai definir os produtos que a gente consome, as marcas que a gente consome, porque todos esses artefatos que nós usamos, tanto o vestuário, o automóvel, as joias, os acessórios, endereços pessoais que nós usamos, até a caneta que nós usamos, ela vai ser usada para comunicar o poder que eu tenho de compra, e esse poder de compra é associado ao poder social que eu tenho. Existe essa relação consciente ou inconsciente dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo e o poder de compra é uma característica usada inconscientemente ou conscientemente pelas pessoas para entender qual é o poder social que aquela pessoa tem. Não estranhem muito, eu falo de sociedade de consumo, na verdade, nas sociedades mais primitivas também acontece, é uma característica da natureza humana. As sociedades mais primitivas, onde não tinha poder de compra, porque não tinha a moeda, vamos pensar assim, uma sociedade onde não foi criada a moeda, o poder também é demonstrado por outros artefatos. Aí seria mais, vamos dizer assim, numa comunidade mais primitiva, o líder dessa comunidade vai se apresentar para a comunidade usando, talvez, ornamentos mais coloridos ou ornamentos maiores. Então faz parte da cultura humana, da natureza humana, o uso desses sinais, vamos dizer assim, de poder, sejam eles coletados direto da natureza, na sociedade mais primitiva, sejam eles elaboradíssimos ou de super alta tecnologia, como por exemplo usar um jatinho para o meu transporte. Isso seria uma demonstração de um poder econômico muito grande e está associado a um status superior. Então, independente do nível tecnológico, do adereço que nós usamos para comunicar o nosso poder, apresentarmos socialmente usando sinais do poder econômico e social que nós temos é muito humano, é para todo mundo.